Boas a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou fazer então aqui uma análise para vocês ao mercado. Vamos analisar aqui cerca de 3, 4 pares, principalmente começando então aqui com o dólar. Aquilo que eu vejo nos próximos tempos para o dólar é uma desvalorização do dólar, um aumento do valor da parte do euro. Isto deve-se muito à parte da inflação, à parte da política monetária da Reserva Federal. Apesar de estarem ainda a aumentar as taxas de juro, acaba por já não fazer grande diferença, porque a inflação está a estabilizar, está até a começar a abrandar e a ter uma diminuição, o que faz com que no futuro próximo a Reserva Federal vai ter que estabilizar as taxas de juro e isto acaba por então fazer um dólar mais fraco e os investidores já estão a par disso há algum tempo, como podemos ver então desde outubro, novembro, vamos mais para novembro, que o valor do dólar já tem estado a cair. Tivemos aqui um pequeno pump em fevereiro, mas março voltamos a descer, abril deveremos ter uma continuação de descida, muito provavelmente tentando terminar abril aqui na casa dos 99. Além disto, temos também a China, que acaba por assinar acordos com outros países para a transação de commodities em yuan ou em moedas dos seus próprios países, como o real brasileiro, por aí, o que acaba por ter uma desvalorização do dólar. O que é que acontece? E esses países deixam de precisar de ter dólares, ou neste caso tantos dólares, em caixa para fazer transações de commodities, acaba por desvalorizar o valor do dólar, porque isto é a lei da oferta e da procura bastante básica. Se nós formos aqui olhar para o euro-dólar eu vejo também uma continuação da subida, isto a médio longo prazo. Claro que se nós olharmos aqui num aspecto daquilo que aconteceu esta semana, do que é que poderá acontecer na próxima semana, podemos ter aqui efetivamente alguns pullbacks a acontecer. Há aqui uma zona bastante interessante, que é esta zona que nós neste momento estamos a começar a atingir. Esta zona muito provavelmente será a zona a ser atingida agora na próxima semana e potencialmente será então uma zona de reversão. Então eu aqui iria esperar provavelmente algo deste género a acontecer. Se isto não acontecer, se esta zona não providenciar liquidez para o euro-dólar, é muito provável que nós então possamos vir abaixo aqui do 1.083, buscar liquidez antes de uma nova subida. Nada disto é aconselhamento financeiro, evidentemente, é apenas uma previsão com base em análise técnica e fundamental law macroeconómica. Se nós olharmos para o valor do ouro, eu sei que está toda a gente muito entusiasmada com o valor do ouro, e no dia de hoje acabamos por ter aqui uma descida bastante interessante. No entanto, a médio e longo prazo, eu acredito que este ano o ouro até possa atingir novos valores máximos. O máximo que nós temos registado no ouro foi aqui em 2020, agosto de 2020, onde batemos perto dos 20,80, que neste caso o máximo foi 20,75. E este ano é bem possível nós passarmos os 20,75 e até chegarmos aos 21,00, neste caso 2.100 dólares a onça. Isto por causa da forma como a inflação está a ser gerida, que neste caso é atribuída à parte das taxas de juro, também àquilo que a China tem estado a fazer com o Taiwan, que acaba por ser uma ameaça à segurança, e numa ameaça à segurança o ouro tem tendência a subir. E depois também olhamos, evidentemente, para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, conflito esse que já foi marcado no mercado, ou seja, não é nada de novo, mas que acaba por sempre por ter alguma influência, com base em uma outra notícia que possa surgir, que possa ter um agravamento da guerra, que possa chamar outros países a entrar em ação. Evidentemente que isso acaba por afetar o ouro, sendo que acaba por ser uma mais-valia segurar ouro nestes momentos. No entanto, para a próxima semana, há sim aqui uma grande probabilidade do ouro vir a buscar liquidez abaixo dos 19,81, ok? Essa é uma grande probabilidade. E eu tenho até duas áreas de interesse. Eu tenho a zona dos 19,81 para possíveis compras e tenho a zona, então, dos 19,35, mais ou menos, 34,35, que é esta zona diária de dia 22 de março, onde também podemos, então, ter aqui bastante liquidez para o mercado continuar a ir para cima. Ok, estas são as duas zonas. Por isso, eu diria que nós até atingirmos uma destas áreas de interesse, o mais provável será ver vendas
curto prazo, tentar segurar essas vendas até chegarmos a um destes pontos de liquidez. Em relação ao S&P 500, que tem muito a ver com a parte de ações, apesar das ações neste último trimestre, ou aliás estes 2 últimos trimestres, terem estado positivas, tenho aqui algum receio desta forma como estamos a ver as ações de uma forma muito positiva. Porque a nível de liquidez no mercado, nós não estamos num mercado muito líquido neste momento, em relação àquilo que estivemos em períodos passados. Neste momento, o mercado de S&P, o mercado de ações, continua bastante lateral e muito sujeito às ações da Reserva Federal e à parte da inflação, bem como também à parte do emprego. Nós neste momento estamos a assistir a um ciclo que poderá vir a crescer, um ciclo de desemprego, nomeadamente nos Estados Unidos. E isso preocupa um pouco a nível de ações, porque efetivamente as ações têm muito a ver com as vendas das empresas, com as pessoas também que investem em ações, e se as empresas tiverem de despedir pessoal porque não estão a ter vendas, isso faz com que as ações fiquem pouco atrativas para compras. Okay? E acaba por ter falta de liquidez e acabam por cair. E neste momento, na forma como eu vejo o mercado, isto aqui parece-me tudo uma grande distribuição de ordens para uma grande movimentação de descida. Há uma coisa, é que ninguém sabe o que é que vai acontecer no mercado, eu não sei o que é que vai acontecer no mercado, ninguém sabe o que é que vai acontecer no mercado, o mercado pode andar a descer, pode subir, pode andar de forma lateral, por isso nós tentamos nos focar um bocadinho mais em probabilidades, naquilo que vemos, e tentar jogar um bocadinho com isso para retirar proveito. No entanto, de acordo com aquilo que aconteceu hoje e esta semana, se nós repararmos, nós começamos a semana aqui nesta zona, segunda-feira, começamos a ter aqui uma busca de liquidez no dia 12 de abril, ok? Na quarta. Fizemos esta movimentação bearish, que acaba por ser apenas uma compensação, e voltamos a fazer outra busca de liquidez. Ou seja, neste momento, nós temos então 2 buscas de liquidez e isto poderá ser então aqui um indício de que o mercado começa-se a dirigir bearish. Para onde é que eu diria que o mercado, ou neste caso o S&P 500, poderá atingir na próxima semana? E poderá ser aqui uma trade bastante interessante. 40-70, eu diria que é a minha zona de eleição. Toda esta região aqui é a minha zona de preferência para ver o mercado a atingir. E só depois disso é que irei então fazer uma reavaliação se o mercado poderá subir, se poderá continuar a descer, o que é que poderá acontecer. No entanto, toda esta região aqui acaba por ser uma região bastante interessante para a acumulação de vendas. Claro que eu, para fazer as minhas vendas com leverage, vou utilizar zonas mais específicas, mas para isso tenho que ver então na próxima semana. Olhando para a Bitcoin, o que é que está a acontecer à Bitcoin? O que é que poderá acontecer então durante os próximos tempos? A primeira coisa que nós temos que ver é, de facto, o trimestre. A Bitcoin também é um ativo que movimenta-se muito com base no trimestre, por causa dos fundos de investimento, etc. O último trimestre que nós tivemos foi bastante positivo na Bitcoin. Se nós repararmos, a Bitcoin acabou por ter então um crescimento de 79% no último trimestre. Devido a quê? Quando o mercado começa a cair, ou neste caso, quando o dólar começa a cair, isto significa que o risco está a ficar mais ativo no mercado, significa que os investidores estão a tirar o seu capital de dólar e a passar para ativos mais arriscados de forma a ter mais lucros. Quais são esses ativos mais arriscados? Evidentemente ações, algumas commodities, o ouro e, nomeadamente, a Bitcoin acaba por ser um dos ativos que os investidores gostam de comprar. Porquê? Bem, pura e simplesmente porque os investidores gostam de lucro e a Bitcoin é um dos melhores ativos no mercado para gerar lucro e grandes margens de retorno. Então nós vimos 79% de aumento no primeiro trimestre deste ano e normalmente, com base na liquidez que nós captamos neste primeiro trimestre, um segundo trimestre deste ano podia ser uma continuação da subida. Se nós repararmos também nos fundamentals ou na parte macroeconómica que houve aqui um desenvolvimento, nós estamos neste momento a assistir a um possível início de uma crise bancária. Nós vimos o Silicon Valley Bank a ir à falência devido a não ter dinheiro para corresponder aos depósitos das pessoas, o que é normal. Nenhum banco tem o dinheiro todo de depósito das pessoas, mas isto acaba por fazer com que a Bitcoin ganhe valor. Porquê? Porque a melhor alternativa dos bancos é as criptos, ou neste caso, a Bitcoin. Então, muitos investidores acabaram por pegar e olhar para a Bitcoin como, ok, poderá ser aqui a salvação e poderá ser aqui um ponto onde eu vou ter um depósito mais seguro e ainda ter alguma rentabilidade. Portanto, há aqui uma zona que me preocupa um bocadinho,
no caso de perceber que tipo de movimentação é que a Bitcoin vai fazer, então, nesta zona, que é a zona entre os 31.900, ou neste caso 32, e os 37.500. Toda esta região, eu chamo-lhe o Fair Value Gap mensal, ou desequilíbrio mensal, poderá ser uma zona em que o mercado vai ter alguma resistência e poderá até ter alguma descida. Na minha previsão, daquilo que eu tinha feito há uns meses atrás, a minha ideia era que a Bitcoin pudesse facilmente atingir os 12 mil dólares. Até ao momento ainda não atingiu, ficou perto, ficou cerca de 16 mil ou 15.800, mas não atingiu os 12 mil. Será que esta zona vai reunir liquidez e irá causar algum catalisador que nos volte a pôr nos 12 mil dólares? Eu não sei, mas é possível que isso aconteça. No entanto, eu, como não quero estar a tentar adivinhar fundos de mercado, tenho estado a fazer compras de dollar cost average, ou seja, todas as semanas compro uma percentagem de Bitcoin ou outras criptomoedas, neste caso, desde que a Bitcoin voltou a passar os 20 mil dólares. A Bitcoin passou os 20 mil dólares e eu comecei a fazer acumulação de criptos todas as semanas. Nesse caso, aquilo que eu estou a fazer é, estou a precaver-me, caso o Bitcoin já tenha atingido o fundo de mercado e eu estivesse errado, eu ganho dinheiro. Se a Bitcoin cair e vier aos 12 mil, eu ganho dinheiro na mesma, evidentemente não com aquele dollar cost average inicial, mas com uma compra mais agressiva nessa zona, que era aquilo que eu tinha planeado. Esta então é a previsão que eu tenho para o mercado então durante os próximos tempos, vamos ver o que é que vai acontecer. No entanto, o meu foco para as próximas semanas vai continuar a ser o mesmo, vai continuar a ser o ouro e vai continuar a ser os índices principalmente. Principalmente o ouro acaba por ser neste momento o ativo mais líquido, como vocês podem ver aqui, 2,09% no dia de hoje. Vou continuar focado no ouro, ver que tipo de entradas é que o ouro me poderá dar para assim também capitalizar com o meu trading. Desejo então a todos a continuação de um bom dia, bons estudos e boas trades.